Bom, e o ministro Gilmar Mendes, numa publicação na Rede X neste domingo, sugeriu que a DPF das favelas é importante para fiscalizar a atividade policial e garantir que as ações sejam planejadas e transparentes. Ele afirmou que o STF não proibiu operações, mas apenas criou regras para reduzir mortes e proteger vidas, tanto de civis quanto de agentes públicos. O ministro ainda destacou que, em abril de 2025, a Corte exigiu que o Estado apresentasse um plano de reocupação das áreas dominadas por facções e milícias, com a promessa de levar de volta segurança e dignidade às comunidades. No entanto, o projeto continua no papel, enquanto o tráfico e o crime organizado se reestruturam a cada nova operação. O governador do Rio, Cláudio Castro, afirmou que os dados da operação revelam uma queda significativa na criminalidade e disse que a ação conjunta do Ministério Público e das polícias fluminenses representa o início de um grande processo de combate ao crime organizado no Brasil. O levantamento do Datafolha mostra que a popularidade de Cláudio Castro atingiu o maior nível desde 2022, com 40% dos entrevistados classificando sua gestão como ótima ou boa, 34% como ruim ou péssima e 23% como regular. Ana Paula Henkel, muito boa noite, seja bem-vinda. A gente mostra também, traz esses números da popularidade também do governador Cláudio Castro, né, Ana? Mostrando aí o apoio forte aí da população, principalmente do Rio de Janeiro, em relação a essa mega operação que ocorreu na semana passada contra o Comando Vermelho. Muito boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Piotr. Silvio, querido, seja bem-vindo de volta. Boa noite, meu querido mestre Augusto e nossa audiência. Paula, olha, ouvindo especialistas, várias entrevistas, principalmente do ex-capitão do BOPE, o Rodrigo Pimentel, que tem feito um brilhante trabalho explicando em detalhes preciosos para a população durante toda essa semana o que foi a operação, por que essa DPF ela vai amarrar as mãos das forças policiais, o que acontece com esse confronto que, na verdade, é uma guerra urbana, né, como é chamado, inclusive pelas autoridades da ONU, é uma guerra urbana. E a verdade, Paula, é que se essa DPF entra mesmo em vigor, ou se já estivesse em vigor, essa operação não teria acontecido. Ela não teria acontecido. Essa falácia de que foi do dia para a noite, eles estão planejando essa operação há 10 meses. Nós mostramos aqui os documentos enviados para as autoridades federais em janeiro deste ano. E o governo já percebeu que essa narrativa não está colando com a sociedade. Passando os olhos por outras pesquisas também durante o fim de semana, quanto mais próximo, quanto mais perto dessas zonas de conflito, de combate, de guerra as pessoas estão, maior o apoio da população às forças policiais e a essa operação. E aí vem o ministro Gilmar Mendes e diz que a DPF precisa ser colocada em curso para que as operações sejam planejadas e vazadas, né? Porque o que vai acontecer é isso, com a quantidade de órgão público que tem que ser avisado de antemão, muitas semanas antes de uma operação desse nível, que requer uma inteligência absurdamente detalhada, não tem como uma operação dessa não vazar se essa DPF for a única bússola policial em situações como essa. E aí, Paula, para finalizar, o Gilmar Mendes também fala sobre a segurança e dignidade das comunidades. Elas estão em segurança? Elas estão com a dignidade intacta? As pessoas estão com medo? As pessoas estão apavoradas? É um estado paralelo? É um narcoterrorismo? Eu repito e recomendo à nossa audiência, veja todas as entrevistas do ex-capitão do BOPE, o Rodrigo Pimentel, como essas pessoas, essas comunidades, elas são aterrorizadas.
seja na violência, seja no preço do gás, no preço da internet, no preço da TV a cabo, o que quer que seja. Essas comunidades são reféns absolutas do narcoterrorismo hoje, que, de acordo com o governo federal, não é terrorismo, são só facções criminosas. Augusto Nunes, muito boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite, Paula, nossa chefe, Silvio, meu irmão, bem-vindo. Piotr, meu amigo, Ana, minha parceira querida. Boa noite a você que nos acompanha. Eu gravei uma entrevista com o capitão Rodrigo Pimentel, que vai para o ar amanhã, às 8h30. Eu recomendo que vocês vejam, e não pelo entrevistador, mas pelo entrevistado. O cara sabe tudo. É a personagem, é a figura que inspirou o personagem do Capitão Nascimento, né, do Tropa de Elite. Ele, pouco antes de começar a conversar com ele, eu vi ele explicando para uma repórter, apresentadora da CNN, explicando por que não devia usar a palavra civis para os mortos que não eram da polícia. Não, mas morreram civis. Ele, não tem nada de civil. Narcoterrorista. São terroristas. E foi explicando o que se passou. Esses caras é que têm que ser ouvidos. Sim. Esses é que têm que dar palpite. Esses sabem o que fazer. Ele explica a estratégia que usaram, né? Martelo e bigorna. Empurra. Enquanto a Polícia Civil empurrava para a mata os criminosos, a Polícia Militar cercava o morro por trás e ficou num plano mais alto. Pela primeira vez em operações do tipo, em vantagem em relação aos assassinos que ali estavam para matar. Eles mostram, há filmagens que mostram que quem não reagiu à bala, à operação policial, quem se curvou ao mandado de prisão, nenhum foi executado. Isso não existe. Eles estavam lá para executar, para cumprir mandados de prisão, e assim fizeram. Foram recebidos a bala, é guerra. É guerra. Sim. Você vê, você tem vídeos que mostram os bandidos conversando antes, bandidos armados e civis e vibrando com mais um confronto que eles travam em vantagem graças ao Supremo Tribunal Federal, mais especificamente ao ministro Fachin. É crime você impedir que a Polícia Federal que a polícia use helicópteros numa operação que que os bandidos enfrentam usando drones. A Polícia Federal não tem o equipamento que os bandidos têm. O número de fuzis de altíssima qualidade apreendidos é muito grande. Esses caras têm um armamento que, olha, para enfrentar, foi necessária a mobilização de quantos? 2.500 agentes. Imagina, isso aí é um combate, é uma batalha. Agora, há quanto tempo, Silvio, que nós estamos juntos há mais tempo ainda, há quanto tempo a gente vem advertindo para isso? As organizações criminosas são uma ameaça profunda, gravíssima. O Brasil pode estar mais perto de virar Colômbia do que virar Venezuela, né? Tem que reagir a isso, e o Supremo atrapalha e continua agora com esse negócio de cobrar. Quero saber as provas. Como é que é? Quando você teve, e isso foi muito bom, uma reação popular que desmoralizou de vez conversas de Lula, PT, artistas, intelectuais e ministros como essa Macaé, a Evaristo, que é a Benedita da Silva. Foi governadora, nunca fez uma operação. Nada.
Nada. Nunca tentou levar órgãos de Estado para lá. Não existe a presença do Estado. Você tem dezenas de milhares de moradores sob o jugo de uma quadrilha, de um grupo, uma organização criminosa que vive da ocupação territorial. Agora está claro, eles exploram os serviços, até água, tem que pagar para eles. Eles controlam uma área urbana, já diferentemente do PCC, que já está num estágio ainda mais avançado e, portanto, mais perigoso. Ainda eles já estão mexendo com o mercado, é uma organização mais parecida com a máfia. Né? Tem gente ali, não são presos que estão chefiando mais. O Silvio lembrava antes do programa que não é o Marcola que dá ordens para que o PCC se infiltre na Faria Lima. Ali é outra coisa. Então, o que eu saúdo é a reação popular, lamento a morte dos policiais e festejo a operação da mesma forma que com 10 anos de idade eu festejava a vitória do bandido, do mocinho sobre o bandido. Eu não sei o que aconteceu ao Brasil, que de repente começou a torcer para o bandido. Essa impressão foi desfeita pela reação popular. Então é bom que os que estão se metendo agora no assunto saibam disso. Porque me incomodava essa sensação de que o Brasil estava aos poucos aderindo ou se sujeitando à bandidolatria.